Olá! Seja muito bem-vindo ao Congresso Nacional Professores do Novo Tempo. Meu nome é Anne Evans e hoje eu vou explicar para você como funciona o Congresso, além de contar um pouquinho da minha história e do que me levou a fazer esse evento. Bom, eu sou formada em Letras, Português e Inglês e Negócios Internacionais. Sou cantora, compositora e tenho 43 anos. Lutei muito pelas minhas conquistas, enfrentei desafios muito difíceis na minha vida inteira e durante muito tempo eu acreditei que eu era inferior às outras pessoas, que eu valia menos, né? Eu cresci assim, me sentindo muito inferior, não ouvida, não pertencente, né? Então, quando a gente tem esse tipo de sentimento, nós temos alguns caminhos, algumas escolhas que a gente pode fazer. Então, ou a gente, no meu entendimento, né, ou a gente procura superar, né, procura superar esses sentimentos e se vencer, né, se superar, trabalhar as nossas emoções, ou a gente opta por viver em função desses sentimentos que constroem o nosso ego de uma forma não saudável, né? Então, a pessoa, quando ela tem uma história de abandono, não exatamente como a minha, mas o sentimento de abandono e de rejeição, ele pode nascer de várias formas, né? Então, cada um tem o seu acontecimento que pode gerar essa emoção e dentro do nosso subconsciente, aquilo ficar ali sempre latente e norteando muitas das nossas atitudes, né? Então, cria uma série de impedimentos, uma série de autossabotagem, de muitas emoções negativas, crenças que a gente tem, conscientes ou inconscientes ou subconscientes, que levam a gente a parar no tempo ou a lutar, sentir tanta dor que a gente luta para superar aquilo e curar aquela ferida. Então eu optei por me superar, eu optei por tratar das minhas emoções para que eu fosse uma pessoa feliz, para que eu prosperasse, para que eu me desenvolvesse intelectualmente, moralmente, financeiramente. Então eu fui muito atrás dos meus sonhos e durante todo esse trajeto eu encontrei muitas pessoas como eu, mas que a maior parte delas decidiu viver em função dessas emoções negativas, dessas crenças limitantes, desses sentimentos que sabotam o nosso desenvolvimento, né? Outras não, outras caminharam também, se superaram, procuraram as ferramentas, procuraram leituras, conhecimentos, estudos, terapias, né, terapias tradicionais, terapias alternativas, para curar aquela ferida e para que a vida dela, de dentro para fora, fosse algo saudável, algo construtivo, algo que engrandecesse a ela própria e ao meio, as pessoas com as quais ela convive. Então, nessa minha busca, tanto de conhecimento intelectual quanto de cura das minhas emoções, eu encontrei cenas e situações que me surpreenderam muito e que me motivaram demais a estar aqui hoje falando para vocês sobre isso, expondo a minha vida, né, que isso não é uma tarefa fácil, falando, quando a gente fala da vida íntima da gente, a gente acaba relacionando outras pessoas, né, de família e tudo mais, então isso é uma coisa bastante complicada. E eu estou fazendo isso aqui porque eu realmente acredito no propósito desse congresso, no propósito desse meu discurso, para que outras pessoas entendam e saibam que a gente pode transformar a nossa realidade, as nossas emoções, sempre de dentro para fora, né? Então, nesse caminho que eu procurei de vencer, de superar, de entender por que as coisas aconteciam e como aconteciam, eu acabei concluindo que toda a vida profissional, todo o desempenho profissional, o ambiente que a gente trabalha, eu vou focar um pouco mais aqui na parte profissional, especificamente voltada para
nós educadores, eu me considero uma educadora, porque além de eu ser formada em letras, eu posso dar aula e tudo, mas eu me considero uma pessoa que se importa com o desenvolvimento do outro, né? Eu me importo com o meu desenvolvimento e com o desenvolvimento do outro, porque se eu me desenvolvo e se o outro se desenvolve, a gente vive muito mais feliz e num mundo muito mais feliz. Então, eu quero relatar aqui essas cenas com as quais as situações com as quais eu me deparei e que me trouxeram aqui. Eu percebi que muita gente na sua vida profissional é muito infeliz, assim como eu fui, assim como várias pessoas que eu conheço são e ainda não conseguiram, por suas limitações emocionais, psicológicas, resolver, né, superar, romper com esse padrão ali, né, aquela zona de conforto que normalmente é nociva, né, porque a gente fica numa zona de conforto que nos limita, né, ela estaciona a gente ali numa situação e a gente acaba desperdiçando os nossos talentos. Então, muitas dessas pessoas que estão naquela zona de conforto ali, que são desagradáveis, de sofrimento, de infelicidade, de doença, de depressão, especialmente na escola, de não conseguir ser um professor respeitado, de o aluno ignorar, de ser indiferente, de não conseguir entrar numa sala de aula, de estar afastado por problemas psicológicos e tudo, eu concluo, gente, que a nossa visão constrói o nosso exterior. Então, isso não sou só eu que estou dizendo, não. Existem estudos científicos que falam sobre isso. E nós vamos ter aqui no Congresso uma palestra do professor Wallace Lima. Ele é um estudioso da física quântica e através da aplicação dos princípios quânticos a gente pode transformar a nossa saúde, a nossa vida como um todo. Vocês não percam essa palestra porque ela é muito boa. Na verdade não é uma palestra, é uma entrevista. Ele me recebeu, nós conversamos e ele tem desenvolvido um trabalho maravilhoso aqui no Brasil sobre saúde quântica, né? A aplicação da saúde quântica na nossa aplicação dos princípios quânticos na nossa saúde, na cura de doenças de forma saudável, enfim, é um fenômeno, ele é um fenômeno. Então, muito do que a gente, muito não, eu acho que tudo que a gente tem ao redor da gente, da vida da gente, é criado primeiro dentro da gente, né? Então, se o que a gente tem em volta é criado dentro da gente, a gente precisa mudar a gente primeiro. Então a gente transforma a nossa visão, cura as nossas emoções, as nossas feridas, e à medida que a gente vai se curando, que a gente vai ampliando a nossa percepção de mundo, a gente vai conseguindo se comportar, né, de uma outra forma. E a partir do nosso comportamento diferente, a gente cria uma realidade diferente e a gente contribui de uma forma diferente com o meio que a gente vive, com a nossa sociedade, com nossa família, com nossos círculos de amizade, nosso círculo social, nosso círculo profissional. Então, tudo começa dentro da gente. Essa coisa de culpar o outro, de se vitimar, né, de falar, fulano fez alguma coisa para mim, eu tô assim porque o governo isso, eu tô assim porque o governo aquilo, ou eu tô assim porque a minha diretora, ou porque o meu aluno, isso não funciona, isso não é real. Né? Porque a gente escolhe a forma como a gente vai lidar com determinadas situações. Então, alguém pode fazer mal pra gente? Pode, claro. A pessoa não vai ser eximida da responsabilidade dela. Mas e aí? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa dor? A gente deixa essa dor ficar permanente na vida da gente, conduzindo nossos passos? Ou a gente procura formas de superar esse acontecimento, formas de curar essa emoção, de curar essa dor, para que a gente vá adiante e construa uma vida mais feliz? Isso é opcional, né? Então, o que a gente faz... Tem uma frase que eu gosto muito, o que a gente faz com o que fizeram com a gente, né? O que a gente faz com o que fizeram com a gente? Isso é opcional, a gente opta por ficar mastigando aquilo, ou por perdoar, ou por curar. Enfim, o importante é que a gente supere, que a gente aprenda com aquilo. Afinal, tudo é mestre, toda dificuldade, toda situação que a gente vive é uma oportunidade de aprendizado. Então, se a gente encara as nossas dificuldades como uma oportunidade de aprendizado, a gente tem muito mais potência e força e segurança e coragem de
avançar, de enfrentar, de resolver, de curar, de transformar, né? A gente começa a conhecer os nossos potenciais e não as nossas limitações. Limitação todo mundo tem, mas todo mundo também tem potencial. Então, vamos ver primeiro o nosso interior, a nossa mente, a nossa emoção, o nosso espírito. Eu acredito que todo ser humano é formado de vários aspectos que têm que estar equilibrados entre si. Então, o psicológico, o espiritual e o físico, para mim, são os pilares. Então, não adianta a gente cuidar só do físico sem ver o espiritual e o psicológico emocional, né? Não adianta a gente ver o psicológico e emocional se a gente sem cuidar do espiritual. E não adianta a gente cuidar do espiritual ignorando os outros dois. Porque nós somos seres complexos, nós somos seres de multicomposição, né? A gente tem as nossas bases, as bases de valores, os fundamentos que norteiam as nossas atitudes, construídos, pelas nossas crenças, pela nossa cultura. E a nossa cultura, especialmente aqui no Ocidente, a gente vive num país cristão, a gente vem de uma cultura que cuida dessa parte espiritual da gente, mas sempre com aquela imposição de limitação, né? Não podemos ganhar dinheiro, não podemos ser felizes, a gente não pode divorciar, a gente não é bom, o ser humano é ruim, a gente vive, infelizmente, muitas religiões fazem a gente acreditar, constroem esse pensamento da gente desde que a gente é criança, né, para a gente ficar quieto, a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Isso se reflete nos pais também, isso se reflete dentro da nossa casa e isso se reflete também na escola, onde a gente deveria se desenvolver, a gente tem o tempo inteiro que ficar se limitando, né? O nosso sistema educacional, ele manda sempre a gente sentar nas carteiras, ficar quietinho, copiar o negócio, decorar o negócio, fazer a prova, e ali você está definido se você é bom ou ruim por causa de um númerozinho ali que você tirou naquela avaliação naquele dia. Não se importando se naquele dia daquela prova você teve uma dor de barriga e não dormiu e chegou lá e não conseguiu fazer direito, né? Então é um sistema muito limitador, é um sistema que não olha o ser humano de uma forma ampla, de uma forma mais justa com o que ele é. Então, nesse congresso, que é a primeira edição e que só vai acontecer entre os dias 21 e 28 de junho, as palestras, elas serão gratuitas, as palestras, as entrevistas, né, elas serão de acesso gratuito dentro da grade horária que a gente está montando. Então, todos os dias nós vamos disponibilizar num determinado horário o link para acesso à sala da palestra, né? Então você vai lá, vai receber por e-mail aquele link para você acessar aquela determinada palestra. Se aquele assunto te interessa, você clica no link e você vai ser direcionado para a palestra, para a sala de transmissão. Então, você vai lá, assiste o conteúdo e aproveita da forma que você achar melhor, né? Se você gostar da palestra ou se você não tiver tempo, se você quiser transmitir para outras pessoas alguma coisa assim, você ainda vai ter a oportunidade dos acessos que são pagos. Então, você vai ter à sua disposição ali, dentro daqueles horários, todo o conteúdo, né? Você vai ser avisado e se você clicar no link, você vai ser direcionado para assistir aos vídeos, as entrevistas que eu fiz, as palestras que os especialistas me mandaram. Mas se você julgar que vai ser bom para você, se você gostar do conteúdo, se você quiser obter aquele conteúdo, ver de novo, você também pode. Só que aí é um acesso ouro. Aí dentro do acesso ouro você vai escolher a categoria que melhor lhe atende, né? Em relação àquele conteúdo, tá bom? Então, voltando aqui um pouquinho, novamente contando um pouco da minha história, eu tive muitas experiências durante a minha faculdade que me fizeram crer que os professores e os alunos não estão se entendendo, não estão conseguindo se comunicar, não estão conseguindo construir o conhecimento de uma forma feliz, de uma forma leve, saudável e produtiva, porque tem um sistema todo que já não cabe mais nos dias de hoje. Por isso que eu chamo
esse congresso de professores do novo tempo, porque eu acredito, o que eu vejo é que nós estamos vivendo um novo tempo, um novo perfil de criança, as crianças nascem com outro raciocínio, com uma outra mentalidade, com uma outra percepção do mundo, né? A gente vê crianças que têm um senso de justiça enorme, né? Um senso de responsabilidade enorme, né? Então, à medida que a gente vai observando as crianças, os adolescentes, que a gente percebe essa carga, essa potência que eles têm de raciocínio, de entendimento das coisas, de experiência, né, que elas já têm dentro delas ali, a gente começa a perceber que esse sistema de antes, o que ainda existe, mas que para mim já devia, para mim e para tantas outras pessoas que colaboraram inclusive com o Congresso, para muitos de vocês, eu também tenho certeza, já não serve mais, de você, eu acho essa palavra feia, mas ela é muito útil, de você entubar, né, um determinado sistema, um determinado conhecimento, um determinado método, um determinado padrão de comportamento nessas crianças, nesses jovens, nesses adolescentes. Então, cada vez mais a gente precisa perceber o aluno, e eu vejo que isso não acontece na maioria das escolas, principalmente as escolas públicas brasileiras, infelizmente. Graças a Deus eu tive a oportunidade de encontrar escolas públicas nas minhas pesquisas para elaborar o conteúdo do congresso, desse congresso. Eu tive a oportunidade de conhecer escolas públicas incríveis que fazem um trabalho maravilhoso, diferenciado e que não precisa de muito para isso, né? Não é uma questão de recurso material, não é uma questão de prédio ou de disponibilidade de brinquedos ou de tecnologias. A gente ouve falar vamos avaliar a organização dos tempos e dos espaços e tal, e na verdade o que a gente precisa, que eu tinha essa desconfiança e nas minhas pesquisas, na minha andança aí para buscar o conteúdo para o congresso, eu tive a certeza de que o que nós precisamos é de material humano. O recurso mais importante que deve ser olhado e que deve receber investimento e atenção e cuidado não é recurso material, não é tecnologia, é recurso humano, porque a escola, a vida, o mundo, a sociedade, o trabalho, o vizinho, é recurso humano, gente. Então, se a gente não olhar para a pessoa, a gente não vai conseguir fazer nada de bom, porque vai ficar sempre nesses conflitos, porque se a gente não olha para a pessoa, se a gente não ouve o que a pessoa está falando, né, qual é a tendência? A não comunicação, e a não comunicação gera uma série de desconfortos, uma série de mal-entendidos, de mágoas, de dores, e que vão se repetindo numa bola de neve ali, né? Então você não se comunica bem com seu filho, você não se comunica bem com seu marido, com a sua mãe, com a sua família, e aquilo cresce, porque você tá falando uma coisa, a pessoa tá entendendo outra coisa, né? Porque ela não parou, não te ouviu, ou porque você não conseguiu perceber de que forma você tem que falar com aquela pessoa para que ela te entenda, né? Então aquilo vira uma bola de neve, vira uma chuva, sei lá, uma estrutura emocional de tanta dor, de tanta mágoa, de tanta tristeza, decepção e frustração, que isso reflete na nossa vida para sempre. Se a gente não parar, não se olhar e não falar assim, isso aqui não tá bom, isso aqui tá doendo, eu preciso resolver, e não é com a outra pessoa necessariamente. Às vezes a gente precisa falar com outra pessoa, mas normalmente a gente precisa resolver dentro da gente. Eu vivi tempos na casa de um, tempos na casa de outro, e eu sempre me senti um problema, né? Um problema, porque aquela casa não era minha, aquele lugar não era meu, então eu estava ali sempre de favor. E aí eu sempre tive o objetivo, o sentimento da minha vida de eu cuidar de mim mesma, da minha própria vida, ter a minha própria casa para não ser problema para ninguém. Isso é um processo de uma vida. Como eu disse, eu tenho 43 anos, então é um processo que ele acontece durante uma vida inteira. Então, de uns 12 anos para cá, foi quando eu voltei para Brasília, eu vim morar aqui em Brasília de novo, que até então eu morava no estado de São Paulo, no estado não, na capital, né? Na capital, no estado de São Paulo, desculpa. E eu vim morar aqui de volta no ano de 2002 e eu comecei um processo depressivo muito forte que eu nunca tinha vivido, foi uma grande crise, né? Então eu comecei a buscar as fontes
Por que que eu andava deprimida daquele jeito? Ok, eu tive problemas financeiros, tive problemas de trabalho, ok, normal, muita gente passa por isso, mas existia alguma coisa mais profunda, e eu comecei a procurar. Eu fiz 2 retiros espirituais para pedir a Deus que me ajudasse a encontrar a resposta e me ajudasse a encontrar os caminhos, o que eu precisava curar dentro de mim para que eu tivesse uma relação boa com a minha mãe. Eu pedi para Deus fazer milagre na minha vida, para que eu tivesse uma relação boa com a minha mãe, porque isso não era normal, eu não entendia como sendo normal, natural e da forma como tinha que ser, uma filha e uma mãe não serem amigas. Não. Então eu comecei a perguntar para Deus, pedir a Deus que me mostrasse, que me dissesse por quê, aonde que eu precisava melhorar para ter uma relação boa com a minha mãe, porque eu tinha certeza que a minha relação com a minha mãe, ou a minha não relação com a minha mãe, interferia no desenvolvimento da minha vida, nas outras relações, nos meus relacionamentos afetivos, amorosos, né? Então, eu queria muito encontrar essa resposta, e eu queria muito que Deus operasse um milagre na minha vida e transformasse a minha mãe, né? Para que a gente pudesse se relacionar melhor e tal. Só que eu fui concluindo que eu não tinha que pedir para Deus transformar minha mãe, eu tinha que pedir para Deus me dar condição de enxergar o que eu podia fazer de melhor para me relacionar bem com ela, né? Porque eu não podia querer que a minha mãe mudasse, pela minha vontade, mãe, você muda por minha causa. Não, eu não podia pedir isso, porque isso podia nunca acontecer. Então, eu tinha que modificar a mim mesma para que eu tivesse condição de gerenciar qualquer conflito, gerenciar qualquer situação que eu tivesse com a minha mãe que não fosse de entendimento, para que eu pudesse ter uma relação com ela boa. E eu trabalhei muito por isso, eu rezei muito por isso. Se você está se perguntando qual é a minha religião, eu vou falar disso num outro momento, mas eu sou espírita, sou kardecista, mas eu estive na igreja evangélica por 3 anos, e depois eu compartilho com vocês essa experiência. Eu frequentei o kardecismo por 17, me converti, fiquei 3 anos na igreja evangélica batista e depois voltei à doutrina kardecista. Isso faz muito mais sentido para mim. Mas enfim, isso aí é um assunto para um outro vídeo, a gente fala numa outra ocasião. O fato é que eu procurei todas as ferramentas que eu podia para transformar minha vida de uma vez por todas. E eu transformei minha vida de uma vez por todas? Não, claro que não. Como que eu ia transformar minha vida de uma vez por todas se toda aquela carga negativa que eu tinha dentro de mim, eu falo tinha porque a maior parte dela eu já curei, não toda ainda, mas a maior parte dela eu já curei. Então como que eu ia resolver aquilo que foi construído durante a minha vida inteira, durante 30 anos, em poucos meses ou em pequenas atitudes? Isso foi só um começo, né? Eu fiz o retiro espiritual, eu fiz as minhas orações, eu fiz correntes de oração, eu procurei muitos caminhos para curar isso. E eu estou curando, comecei a trabalhar dentro de mim, das minhas emoções, principalmente o perdão e o entendimento. Procurei terapia, eu tomei uma decisão na minha vida, eu falei, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver bem com a minha mãe, eu quero viver bem com a minha família. Eu tomei a decisão de que eu queria mudar. E aí eu fui procurar os caminhos, as ferramentas, o que tinha disponível para mim. Então eu fui para terapia, mudei de religião, eu experimentei várias coisas, fui para psicóloga tradicional, passei por 4 psicólogas. Graças a Deus eu encontrei uma que é minha terapeuta até hoje, a Andrea, que me ajudou demais, que realmente ela me olhou como um ser humano complexo, que todos nós somos, como eu falei, composto de espiritual, de mental, psicológico, emocional e de físico. Então ela me olhou dessa forma e a gente fez e continua fazendo já há quase 4 anos um trabalho muito responsável. E nesse meio tempo, nessa minha busca, eu estou falando aqui para vocês bem resumidamente, nessa minha busca eu encontrei muita gente fazendo coisa boa, muita gente levando
conhecimento, informação de grande valor, de forma gratuita. Foi aí que eu conheci o Wallace Lima, foi aí que eu conheci Cristiana Libânio, foi aí que eu conheci André Lima, que são palestrantes aqui. Nossa, conheci muita gente que disponibiliza uma grande quantidade de informação transformadora, né? Gratuitamente pela internet, e que se a gente quiser, a gente vai lá, pega aquela informação, usa na nossa vida e transforma a nossa vida. Então, gente, meus queridos educadores, eu desejo muito que esse congresso venha a contribuir com a resolução, ou pelo menos com o início de um processo de resolução, porque realmente a vida é um processo. Muita coisa a gente resolve rapidinho, mas muita coisa a gente leva anos. O importante é que a gente caminhe, né? Eu tenho um professor que fala que o importante é que você caminhe rumo àquele alvo, não fique parado. Não importa se você está caminhando na velocidade 80, na velocidade 60, na velocidade 50. O importante é que você vai chegar e que você está indo na direção certa e percorrendo o caminho certo. Então, eu espero realmente... Meu objetivo aqui é trazer para todos os educadores que estão tendo acesso a esse conteúdo experiências reais, experiências que acontecem no Brasil há anos, né, de metodologias não tradicionais de ensino, experiências e conhecimento de ferramentas que são gratuitas, que são pagas, isso não é relevante agora nesse momento, mas ferramentas efetivas que podem realmente ajudar você, assim como ajudou a mim, a transformar a minha forma de perceber o mundo, a minha forma de perceber a vida e os meus relacionamentos, né, a minha forma de me enxergar, de me valorizar, né? Então, eu quero compartilhar com vocês isso. Por quê? Porque a educação, a escola, o ambiente da construção de conhecimento, que pode ser em qualquer lugar, ele é a base social. E hoje no Brasil, há alguns anos, como esse processo começou há alguns poucos anos, a gente vive uma mega transformação. Eu não preciso falar muito disso porque todo mundo tem acompanhado. Então, essa transformação política, né, a queda de padrões antigos, a queda de pessoas que tinham o poder na mão de fazer tanta coisa e que agora está atrás das grades, pessoas que são famosas, conhecidos políticos que sempre se julgaram inatingíveis e que sempre tiveram o poder de conduzir o país nas mãos, né? Eles já não estão com tanto poder assim. Então eu acredito que o nosso país e também a nossa humanidade está passando por um momento de muita transformação. E a escola ela não pode ficar fora dessa transformação, porque a escola é a base de uma sociedade. Então a gente precisa atualizar, a gente precisa se atualizar para poder atualizar o nosso ambiente de trabalho, né? E realmente essa atualização, essa renovação, ela começa na nossa mente, nas nossas emoções, e a gente precisa trabalhar sem medo e com muito amor, com muito carinho, muito respeito para com a gente mesmo e também para com o outro, essa mudança. A gente precisa começar a se olhar e falar assim, poxa, será que eu estou fazendo o melhor que eu posso para mim e para as outras pessoas? Né? A gente encontra muitas respostas e às vezes a gente encontra respostas muito boas, né? Então assim, não tenham medo nem receio de olhar para dentro de si, porque a gente se surpreende positivamente muitas vezes, né? Então a gente se surpreende, a gente descobre coisas muito boas ao nosso respeito, né? Então vamos parar um pouquinho, dar uma olhadinha lá dentro e falar no que eu posso melhorar, o que está acontecendo na minha vida, ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, com a minha família, nas minhas relações, que eu posso trabalhar e que eu possa modificar por mim mesmo, né? Por mim mesma ou por mim mesmo. Aonde que eu posso dar o start para essa modificação, né? Todo mundo pode melhorar um pouquinho. A gente tem muitos talentos e a gente tem as nossas fragilidades, então a minha sugestão é para que a gente olhe para os nossos talentos e se fortaleça,
né? E dê aquela injeção de autoestima, aquela injeção de falar, poxa vida, eu sou capaz de fazer isso, e que a gente acolha amorosamente as nossas fragilidades, sabendo que todo mundo é assim, que todo mundo tem coisa boa e todo mundo tem fragilidade para trabalhar, para melhorar, é normal. Eu estou falando aqui com você e eu tenho absoluta certeza de que alguém aí da audiência, alguém que está aí do outro lado me ouvindo, vai se identificar com o que eu estou falando pela minha história, pela minha experiência de vida, pela minha dor. Então, todo mundo tem situação semelhante, né? Sentimentos semelhantes, seja por que motivo for. Então, não se acanhe, porque todo mundo é assim. É o mais rico, é o mais pobre, aquele que é julgado e taxado como menos inteligente ou como mais inteligente, isso tudo não importa, gente. Importa é que a gente acolha a nossa fragilidade, para que a gente tenha a condição de olhar o outro também de uma forma acolhedora. É aquela velha máxima que tem na Bíblia e que serve para qualquer situação. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se amar, como que a gente vai amar o nosso próximo? Se a gente não construir um sentimento positivo a nosso respeito, de carinho, de desejo de melhoria, de desejo de desenvolvimento e também de tolerância, de saber se perdoar, de saber se entender as nossas limitações e falar assim, não, até aqui eu não consigo, mas eu estou trabalhando para a partir daqui conseguir um pouquinho mais. Quando a gente se olha dessa forma, a gente entra em contato com um sentimento de respeito pelo ser humano. Então, quando a gente entra em contato com um sentimento de respeito, de acolhimento, de amorosidade, de generosidade para com a gente mesmo, a gente vai estruturando a nossa base emocional com esses sentimentos. Então, se a gente tem esses sentimentos com a nossa base emocional, o nosso olhar para com o outro, nossa atitude para com o outro, ela também vai ser desse jeito, ela também vai ser respeitosa, ela também vai ser tolerante, ela também vai ser generosa, porque a gente vai entender o lado da outra pessoa, né? Falar assim, olha, a gente sabe que a situação que está acontecendo é incômoda, mas a gente está aqui, vamos procurar uma solução, vamos resolver junto, ou então dar um tempo para outra pessoa, porque nem sempre a gente tem como colaborar, mas o nosso afastamento muitas vezes colabora, né? Então, é importante que a gente se desenvolva com essas bases e parar de pensar e parar de achar que é o outro que está nos fazendo alguma coisa, né? Ah, a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe. Não, o nosso pai, a nossa mãe, eles fizeram o que eles deram conta. O nosso pai e a nossa mãe, eles também têm as limitações deles. Então, o que eles nos deram era o que eles tinham, certo? Então, se eles tinham aquilo ali, a gente não tem como mudar, né? A gente não tem como mudar. Chico Xavier fala que a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como construir um novo fim, né? Então a gente não tem como mudar lá atrás, mas a gente tem como olhar para o que nos aconteceu, olhar para a nossa história, para os nossos pais, para o nosso parente, para a nossa irmã, para o nosso irmão, e falar assim, eles fizeram o que eles deram conta e eu vou fazer o que eu dou conta, né? E a gente trabalhar para que a gente, cada vez mais, a gente dê mais conta ainda, né? Então, trabalhar a condição de perdoar, ampliar o nosso entendimento sobre o ser humano e conseguir olhar com compaixão para a gente, para o outro, né? É fácil essa tarefa? Não é, nem um pouco fácil. Mas o que a gente vai fazer se não for assim? Vamos viver todos infelizes, na violência, na tristeza, né? Então, um rumo nosso, do ser humano, da humanidade, que eu acredito, é a evolução. A lei divina, no meu entendimento, é para que a gente se desenvolva. Então, nós estamos andando para frente. Gente, quem não olhar para frente e procurar se melhorar e andar para frente, vai ficar sofrendo parado ali, porque as coisas não vão mudar por si só, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Você vai ver que a partir do momento que você adotar novas posturas e uma outra visão sobre o mundo, uma outra percepção sobre os fatos, os acontecimentos, você vai ver que tudo ao seu redor vai se modificar.
Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente, que tem um monte de gente aí se dando a oportunidade de, inclusive, de compartilhar as suas experiências de modificação, né? Se a gente procurar um pouquinho na internet, a gente vai encontrar uma série de pessoas que estão falando das suas experiências de transformação de vida, e isso é real, né? Então aconteceu comigo, e por isso que eu estou aqui compartilhando, falando, organizando esse congresso com muito trabalho, foi muito trabalhoso. Aconteceram coisas que eu jamais poderia imaginar. Se eu parasse para olhar o tamanho do congresso, o tamanho do trabalho e o tamanho dos recursos que eu precisaria, e olhasse assim e falasse, olha, pela minha mão eu jamais teria feito esse trabalho, porque eu não conseguiria. Se eu olhasse o tamanho da montanha, eu ia falar, não vai dar, não vou conseguir, poderia até ter desistido, mas eu não sou uma pessoa de desistir. Então, eu falei, vamos que vamos, e vamos acreditando, confiando no propósito do congresso, confiando no propósito da mensagem que eu quero passar, que as coisas vão dar certo. E acabaram dando certo mesmo. Tudo foi surgindo, foi fácil? Não foi fácil, deu muito trabalho. Teve dias que eu chorei de cansaço, porque eu dormi 4 horas durante a noite e eu acordei e passei o dia inteiro indo de um lugar para outro, pegando ônibus, carregando mala porque não tinha onde deixar. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas isso me fortaleceu, e eu convido você a quebrar o seu padrão, a quebrar a sua rotina e se lançar em alguma coisa diferente. Não precisa ser tão grande, mas pode ser começar a fazer uma coisa que você nunca fez, um esporte que você nunca fez, né? Gastar um dinheiro numa coisa que você nunca gastou, ir a um lugar onde você nunca foi, sem conhecimento, né? Se lançar alguma experiência que você nunca tenha vivido, para quebrar o padrão, para você sair da sua zona de conforto. É um excelente começo. Então, meus queridos educadores, eu volto a dizer, sejam muito bem-vindos ao Congresso Nacional Professores do Novo Tempo. Nós teremos dias daqui para frente, entre hoje, dia 21 de junho, até o dia 28, com conteúdos fantásticos. Compartilhem, convidem seus amigos, programem-se para os horários das palestras de exibição gratuita. Volto a dizer, se você não conseguir assistir e achar que vale a pena, ou se você assistiu e gostou do material, quer ter para você consultar outras vezes, você tem a oportunidade de adquirir outro tipo de acesso, né, que é se tornar um membro ouro, fazer parte do clube de membros aí do Congresso Nacional Professores do Novo Tempo. Você tem várias formas de acesso ao conteúdo, gratuito ou pago, não importa. Você pode assistir às palestras, você pode conhecer pessoas, você pode conhecer outras metodologias, outros caminhos, outras ideias e outras práticas que podem transformar a sua vida, de verdade. Eu afirmo isso com todas as letras. Afirmo categoricamente, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitas pessoas que você vai conhecer aqui no Congresso, e isso pode acontecer com você. É uma questão de estar aberto a mudanças, a transformações, e de você tomar uma decisão na sua vida. Se você decidir falar, eu quero mudar minha vida, eu não estou feliz assim, eu não trabalho onde eu gosto, ou não ganho quanto eu acho que eu mereço, enfim, você vai ter uma série de ações e de acontecimentos a partir dessa sua decisão. Porque quando a gente toma uma decisão verdadeira do fundo do nosso coração e começa a agir, as coisas vão acontecendo que a gente fica até impressionado, como o universo vai trabalhando, e como o universo, ou Deus, ou chame como você achar melhor, vai trabalhando para que a gente consiga melhorar e sair daquela situação que a gente estava, ok? Então, meu querido educador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Congresso Nacional Professores do Novo Tempo. Em breve você vai receber, em breve não, daqui a poucos minutos você vai receber
o link de acesso às salas de transmissão das palestras. Fiquem de olho, se programem, nós vamos ter palestras de manhã, à tarde e à noite, para que você possa se organizar e não perder o conteúdo. E divulgue para os seus amigos, convidem seus familiares, seus colegas de trabalho, para que um maior número de pessoas possa ter contato com essas informações e tenha a oportunidade de se repensar, de se avaliar, de refletir sobre si mesma e ver de que forma ela pode melhorar a sua própria vida, né? Então, muito obrigada pela audiência, obrigada por me ouvir, obrigada por baixar meu livro, obrigada por estar na minha lista de e-mails e vamos nos comunicando por aqui, tá bom? Só lembrando que eu trouxe dois professores para falar aqui com vocês, que é o Daniel D'Arezzo e o Rafael Gatto. Eles são, o Daniel D'Arezzo é professor de música e é músico, e o Rafael Gatto é professor de geografia. E além deles darem aula presencial, eles montaram cursos online. Então, isso aumentou a renda deles enormemente. Eles montaram cursos online, aumentou a renda deles, então eles são professores, são pessoas felizes trabalhando como professores, ganham um dinheiro bom, eles conseguem, eles são muito prósperos no que fazem, né? Então eles vêm aqui, a gente vai ter, o Rafael Gatto disponibilizou um vídeo, gravou, na verdade ele gravou especialmente para o congresso, um vídeo falando sobre como você pode montar um curso online, como você pode aumentar a sua renda oferecendo aulas online, porque ele montou um curso de geografia para concursos, e ele está fazendo muito sucesso para quem está estudando para concurso e que tem a disciplina geografia. Ele está tendo um enorme sucesso e ele vai ensinar passo a passo você a fazer isso. E também o Daniel D'Arezzo vai falar sobre a mudança da mente da gente, como que a gente faz, qual a percepção que a gente precisa e como que a gente precisa fazer para se tornar um empreendedor na educação, né? Então a gente precisa também desenvolver na gente essa atitude empreendedora para que a gente supere aí os obstáculos e as limitações que a gente encontra pelo nosso caminho, pela nossa vida, tá bom? Então fiquem conosco, a gente se vê já já. Até!